Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? E nós seguimos estudando o tema Mateus, o Evangelho do Reino. O título da lição de hoje, As Evidências do Cristão. Hoje nós vamos tratar dos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Esses 3 capítulos, eles são uma espécie de manual para a vida do cristão, um resumo dos ensinamentos de Jesus. Eles vão falar sobre as bem-aventuranças, sobre o cristão como um influenciador aonde ele estiver, quando ele trata sobre o cristão ser sal, ser luz. Eles vão tratar sobre homicídio, adultério, divórcio, juramento, vingança, ajuda aos necessitados, oração, jejum, enfim. Eu quero recomendar que você faça a leitura de todo o texto, capítulo 5 ao capítulo 7, se possível de todo o Evangelho de Mateus, pois certamente isso será muito abençoador para a sua vida. O perfil do discípulo de Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 16. Diz assim os versos 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. O texto aqui mostra que Jesus sobe a um local alto, a um monte, e se assenta. Ele está ali abaixado numa atitude de colocar-se no nível daqueles que estão aprendendo para ensinar. Essa era a atitude e também a posição daqueles mestres. Naquela época, o mestre ele se abaixava quando ele iria ensinar. E a primeira aula de Jesus, então, ela vai ter como tema as bem-aventuranças. Bem-aventurança significa feliz, ou bem-aventurado é aquele que é feliz. Fala de um constante estado de graça e paz na alma. Então, quando Jesus diz, por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos, ele está dizendo, felizes são os misericordiosos. E de uma maneira geral, as bem-aventuranças vão falar sobre a correta opinião que o discípulo deve ter sobre si mesmo, a relação com o pecado e sobre a atitude humana em relação a Deus. Diz assim os versos de 3 a 11 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. As bem-aventuranças nos mostram como agir em relação ao mundo. Quando ele diz para nós sermos pacíficos, nós devemos ser aqueles que são reconhecidos por fazer paz, por promover a paz. Nós vivemos em um mundo onde a paz ela está sendo rechaçada. Há um incentivo muito grande à violência em quaisquer esferas. Então nós, cristãos, discípulos, devemos ser aqueles que fazem paz, que promovem a paz. E ainda o texto ele diz que nós seríamos perseguidos por causa da justiça e ainda insultados e caluniados por causa de Cristo. E a partir do verso 12, ele vai tratar da metáfora do sal e da luz. O sal e a luz são 2 elementos essenciais para a vida. O sal ele dá sabor, conserva e também nos fala da pureza. Porque o sal, por si só, ele não perde o sabor. Mas se ele estiver com impurezas agregado a ele, elas vão se deteriorar com o tempo, com o calor e vão alterar, sim, o seu gosto. A luz,
ela fala de apontar o caminho. Assim deve ser a vida do cristão, a vida do discípulo. Ela deve ser uma presença saudável e edificadora no mundo, fazendo uma diferença onde ele estiver. Por isso, o discípulo deve sempre manter a sua vida pura e também deve apontar o caminho para Cristo. Então eu quero que você pare um pouco e reflita. Pense que tipo de sal você tem sido, você tem feito a diferença onde você está inserido e que tipo de luz você tem brilhado. Você tem apontado o caminho para Cristo? Nós cristãos devemos ter consciência da nossa influência nesse mundo. Mais instruções práticas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 17 ao capítulo 7, verso 12. Eu leio capítulo 5, versos 17 e 18. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Querido, Jesus aqui, ele não está se opondo à lei e aos profetas, que eram a base para a vida religiosa naquele momento ali. Mas ele está cumprindo, ressignificando a lei. Por exemplo, nos versos de 21 a 26, ele vai falar sobre o homicídio. Eu leio aqui os versos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus está aqui reafirmando a lei. O verso 22 diz: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Perceba então que Jesus está ampliando o entendimento da lei. O homicida não é apenas aquele que mata, não é apenas aquele que tira a vida de alguém com alguma arma, por exemplo, mas ele é também aquele que está guardando ira contra seu irmão. Portanto, o homicida que tirou a vida de alguém ou aquele que guardou a ira contra seu irmão estarão sujeitos ao mesmo julgamento. Quem guarda ira em seu coração é como tomar um veneno querendo que o outro morra. Queridos, nós não podemos guardar ira, guardar mágoas em nossos corações. Nós temos a necessidade de sermos perdoadores. O perdão, ele é uma libertação de nós mesmos e das nossas mágoas. É um remédio para a alma. Mas eu não estou aqui dizendo que perdoar seja algo fácil. Não, perdoar não é fácil. Mas quando seguimos o caminho do perdão apontado por Cristo, nós temos liberdade, sim, plena liberdade e saúde emocional. Bom, seguindo o texto, ele vai tratar sobre adultério, divórcio, juramentos, vinganças. E nos versos de 46 a 48, diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui Jesus ele está tratando sobre o amor aos inimigos. É interessante nós acharmos que devemos amar apenas quem nos ama. Isso é fácil, mas Jesus ele está ensinando que nós não devemos apenas amar quem nos ama, mas nós devemos amar também aqueles que não nos amam e até mesmo aqueles que já nos machucaram, tendo sempre como base o perdão. Então, querido, se você teve alguma experiência ruim, de modo que alguém te machucou, hoje é o dia de você exercer o perdão, para que você possa experimentar realmente uma verdadeira liberdade. Talvez não seja fácil, sim, eu já disse isso, mas peça ao Senhor que Ele te ajude e te leve pelo caminho do perdão. E o capítulo 6, verso 9 em diante, nós veremos aqui Jesus ensinando sobre oração. Diz assim os versos de 9 a 13. Vocês orem assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma oração que Jesus está nos ensinando. Ele está nos ensinando a orar sobre todas as áreas da nossa vida. Essa oração não é uma oração que deve ser apenas decorada, mas ela é uma oração que deve ser praticada. Mateus capítulo 6, verso 6 diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Queridos, não é pelo muito falar que o Senhor vai nos atender. Não, não é assim. Jesus, ele está aqui ensinando a ideia de que a oração deve ser feita em intimidade com o Pai. Por isso ele fala para você entrar no seu quarto, fechar a porta e aquele que o vê em secreto há de o recompensar. Oração deve ser praticada não por aparência, não de modo decorado, mas ela deve ser feita em intimidade com o Pai, abrangendo essas áreas ou todas as áreas das nossas vidas, mas colocando os nossos corações diante de Deus. Nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, ela deve ser feita, deve ser priorizada no secreto. Não é apenas fazermos orações bonitas, orações que alguém possa admirar, não. Isso não adianta. O Senhor conhece, dentro das nossas simplicidades, Ele conhece os nossos corações e Ele está nos chamando a um encontro de intimidade em nosso quarto. Cuidados a serem tomados. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos de 13 a 29. Eu leio os versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Queridos, nós devemos ter o compromisso de viver os ensinamentos de Jesus e escolher a porta estreita, o caminho que não é necessariamente o mais fácil. O cristão ele deve tomar cuidado de viver segundo os caminhos do Senhor. Diz assim os versos de 15 a 20, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Queridos, Jesus está chamando aqui a atenção dos seus discípulos a ter cuidado com os falsos pastores. Os falsos pastores são aqueles que não cuidam das suas ovelhas, mas sim apenas usam a palavra como uma forma de validar seus interesses pessoais. E o texto segue falando dos frutos, como nós vimos aqui. As árvores plantadas em Deus, elas produzirão bons frutos, mas se o solo não for um solo bom, não há como ser produzido um bom fruto. Discípulos de Cristo devem ser reconhecidos pelos frutos que dão. E finalmente eu leio o capítulo 7, versos de 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica
é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, nós devemos estar firmados na rocha, que é Cristo. Virão lutas, tempestades, ventos, pandemias, mas em Cristo permaneceremos firmes até o dia final. A vida do discípulo, ela deve ser uma vida que mostra Cristo, que apresenta Cristo ao mundo, deve estar firmada em Cristo. Cristo deve ser a base. Mas preste atenção numa coisa, se Cristo ainda não é a base da sua vida, hoje é o dia de você tomar uma decisão. Aplicações para a vida. Relembrando o que nós vimos hoje, o discípulo ele deve ser uma presença saudável e edificadora no mundo. Ele deve fazer a diferença onde ele estiver, deve manter a sua vida pura e também apontar o caminho para Cristo. Ainda o discípulo ele deve seguir o caminho do perdão, a fim de ter plena liberdade e saúde emocional. E o discípulo ele deve ser reconhecido pelo Pai em suas orações no secreto. Também deve viver uma vida que seja prática, ou seja, não basta nós sabermos o que temos que fazer. Temos que viver, temos que mostrar isso ao mundo, a fim de fazer a diferença onde nós estamos inseridos. Aí sim, produziremos bons frutos, firmados em Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, eu oro para que nós possamos caminhar firmados em Ti todos os dias de nossas vidas. E se há alguém que ainda não tomou essa decisão, que hoje seja o dia de entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador de sua vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.